Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rafael Lima e esse é o seu mais novo canal de matemática. Matemática simples assim, pessoal. Nessa nossa primeira aula, galera, nós vamos falar sobre divisibilidade. Mas antes de iniciarmos a nossa aula sobre divisibilidade, gostaria muito de pedir para que vocês que ainda não estão inscritos em meu canal, que já se inscrevam, já deixa a tua inscrição confirmada, porque essa é a única maneira de você estar sempre atualizado nos nossos vídeos. Estarei colocando para vocês toda semana vídeos novos, vídeos que vocês próprios estarão colocando aí para mim no comentário como tema e eu irei ler e colocar para vocês aí como uma aula. Então, pessoal, já se inscrevam, já deixa a sua inscrição confirmada e vamos lá, ajudem a divulgar o nosso novo canal aí de matemática. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar aí uma galerinha a aprender essa matéria que é bem divertida. Vamos falar então sobre divisibilidade, galera. É a nossa aula de hoje. Bom, para começar a divisibilidade, nós temos que falar primeiramente, do que é divisibilidade. Então, divisibilidade é nada mais do que uma regra ou uma norma pessoal para saber se o que eu tenho pode ou não ser dividido, tá? Então, na verdade, divisibilidade é uma divisão. Só que uma divisão um pouco diferente, porque eu não preciso fazer o cálculo. Eu preciso apenas saber se a divisão vai ser exata, se vai dar resto zero ou não. E para a gente chegar a essa conclusão, nós vamos usar algumas regras determinadas e essas regras que eu vou colocar aqui para vocês como critérios, tá? Esses critérios, eles irão me dizer se o que eu tenho vai ser possível ser feita a divisão ou não, tá? Sem que a gente utilize o cálculo, sem que a gente utilize uma caneta, um papel, um lápis, uma borracha para realizar esse tipo de conta, ok? Então, como eu falei para vocês, essas regras eu vou chamar de critérios. E aí nós vamos ver os critérios de divisibilidade. Nós iremos falar hoje nessa aula dos critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá, galera? Existem outros critérios, tá? Existe o critério de divisibilidade do 10, do 11, do 12 e assim por diante, cada um com a sua regra específica, mas nós vamos ficar apenas nessas regras que estão aí na sua tela, a regra do 2 até o 9. Até porque a maioria dos conteúdos que são colocados aí nos anos de sexto ano, sétimo ano do ensino fundamental, fala sobre os critérios de divisibilidade que estão aí na sua tela. Então, geralmente não cai aí do 10, do 11, 12 e assim por diante, ok? Então é isso que nós vamos ver. Para iniciarmos, nós vamos começar então, com um critério de divisibilidade por 2. E o que seria esse critério, essa regra de divisibilidade por 2, pessoal? É o seguinte, a regra é a seguinte, um número é divisível por 2 quando ele for par, isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, galera. Então, para eu saber se o número dá para dividir ou não por 2, basta verificar se ele é par, Se o último algarismo, o algarismo das unidades daquele número, é par. Para quem ainda não tem essa definição muito clara do que é um número par, eu escrevi ali para vocês em negrito, bem aqui no cantinho, que o número par é o que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então basta verificar isso. Vamos verificar alguns exemplos rapidinho? Olha ali, nós temos um exemplo com 1480. Eu estou dizendo que esse número é divisível por 2. Por quê? Simples. Se eu observar o último algarismo desse número, 1480 é o algarismo 0. E o algarismo 0 ele é par, Se o algarismo 0 é par, então o número inteiro, 1480, é par também. E aí, se ele é par, eu posso dividir por 2, Então, esse 1480, eu não preciso saber a resposta da divisão que ele vai ter por 2. Eu só quero saber se vai dar para dividir ou não. E a minha resposta é sim, dá para dividir por 2, porque o 1480 é par. Agora vamos olhar o segundo exemplo. 237. Estou falando ali para vocês que ele não é divisível por 2. Por quê? Porque se eu observar o 237, ele não é um número par, ele é um número ímpar. Para quem não tem essa definição bem clara, temos ali no último algarismo do 237 o número 7.
O número 7 ele é ímpar, logo o 237 também é ímpar, ok? Então não vou conseguir fazer esse número dividir por 2. Não vai ter uma divisão exata. Não vai dar um resto zero ali na divisão. Ok, pessoal? Então vamos para o critério de divisibilidade do 3. O critério do 3 é o seguinte, um pouquinho mais difícil que o 2, mas nada é impossível da gente conseguir resolver. Olha o que diz a regra. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos estiver na tabuada do 3. Então, como que eu faço isso, professor? Não entendi agora, bem difícil essa frase. É bem simples. Eu só vou conseguir saber se aquele número que eu tenho dá para dividir por 3 ou não, né? Se vai ser uma divisão exata ou não, se eu pegar os algarismos desse número, como eu tenho aqui no exemplo, 41.193, se eu pegar esse número, os algarismos dele é 4, 1, 1, 9 e 3. Se eu somar esses algarismos, eu vou ter a resposta 18. O 18 eu sei que ele é um múltiplo de 3. Ele está na tabuada do 3. Ele é o 3 vezes 6 lá, né? Então, se o 18, que é a soma dos algarismos, está na tabuada do 3, ele é múltiplo de 3, logo eu posso confirmar para vocês que o número 41.193 é divisível por 3, sim. Então a regra do 3 é essa. Eu não preciso fazer o teste no papel, com lápis ali, para verificar se a divisão vai dar exata ou não. Eu posso economizar o meu cálculo fazendo a simples regra da divisibilidade do 3. Olha esse segundo exemplo, 6.658. Se eu fizer a regra do 3, eu vou ter que pegar os algarismos 6, 6, 5, 8, somar, né? Essa é a regra que está pedindo ali em cima. Se eu somar, eu vou ter a resposta 25. O 25 não está na tabuada do 3. Ele não é um múltiplo de 3, ok? O mais próximo dele que eu vou ter é o 24, 27 e 30, né? Se o 25 não está na tabuada, não é múltiplo de 3, então o número 6.658, pessoal, não é divisível por 3. Então, se eu for fazer o teste, a minha resposta não vai ser positiva, né? Vai ter um resto ali na minha divisão. Vamos para a regra do 4, galera. A regra do 4 também é bem simples, bem tranquila. Olha como é que é. Um número é divisível por 4 se termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos estiverem na tabuada. Aqui, galera, nós temos que prestar muita atenção na seguinte questão. Eu tenho duas alternativas ali, né? Duas respostas que serão possíveis para esse critério. O meu número pode terminar em 00 ou ele pode simplesmente, os dois últimos algarismos, ser múltiplo de 4, estar na tabuada do 4. Se uma dessas duas regras obedecer o que eu tenho, esse número é divisível por 4. Se uma dessas duas regras não obedecer, eu não vou ter essa resposta como positiva. Vamos verificar aqui um exemplo. Olha esse número aqui, é gigante. Eu coloquei um número grande de propósito para vocês. Esse número grande, se eu for fazer o teste, né, com o lápis e o papel, vai dar um trabalho para verificar se isso dá para dividir ou não por 4. Aplicando a regra, é só observar os dois últimos algarismos. Olha o que eu tenho ali, 16. Os dois últimos algarismos é 16. O 16 é o múltiplo de 4. Ele está na tabuada do 4, como 4 vezes 4, né? Se ele é um múltiplo de 4, então eu nem preciso fazer mais nada. Eu já posso concluir que o número inteiro ali que eu tenho gigante, ele é sim um número divisível por 4, galera. Então é bem simples, não preciso pegar um número inteiro, só pega os dois últimos algarismos. Verifica se é múltiplo do 4, se está na tabuada do 4. Se isso acontecer, a tua resposta é sim, ele é divisível por 4. Agora olha o segundo exemplo. Nós temos aqui um número um pouco menor, mas mesmo assim ele é grande, né, para realizar o cálculo com lápis e papel. Mas eu não preciso disso, eu posso apenas observar os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos que eu tenho formam o número 15. O número 15 não está na tabuada do 4, não é um múltiplo de 4. Então, automaticamente, esse número inteiro ali, que eu tenho, 846.615, não é divisível por 4.
tá? Aqui, galera, eu não tenho um exemplo para vocês, eu não coloquei um exemplo que termine em 00, mas ele também vai ser positivo caso eu tenha um exemplo como esse. Vou colocar um para vocês aqui, ó, número 100. Se eu pegar o número 100, quais são os algarismos que formam o número 100? 1, 0, 0. Então os dois últimos é o 00. Automaticamente o número 100 eu consigo sim dividir por 4. Ele é divisível por 4. Então essas duas regras se aplicam no critério de divisibilidade por 4. Vamos agora para a regra, para o critério de divisibilidade por 5. Essa é muito simples, mamata, olha só. A regra diz, um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Então, é só isso. Se o número terminar com 0 ou terminar com 5, ele é divisível por 5. Se isso não acontecer, automaticamente ele não é divisível por 5. Olha os nossos exemplos. Temos aqui esse número gigante, que é difícil até de falar e difícil de fazer o cálculo no papel, mas eu não preciso fazer isso, basta observar o último algarismo. O último algarismo é o 0. Se o último algarismo é 0, a regra aqui em cima diz, dá para dividir por 5. Então, esse número inteiro aqui gigante é divisível por 5, sim. Tá? Olha o próximo exemplo. Outro número gigante, mas se eu observar o último algarismo, ele é 5. Se ele é um algarismo 5, a regra diz, vai ser divisível por 5, sim. Então, esse número aqui inteiro, grande pra caramba, é um número divisível por 5. Olha agora o nosso terceiro exemplo. Mais um número grande, 4.564.681. O último algarismo é o número 1. A regra diz, tem que terminar em 0 ou terminar em 5. As duas possibilidades que eu tenho não aconteceram. Então, o número 4.564.681 não é divisível por 5. Muito fácil, bem tranquilo, é só isso. Não tem que fazer cálculo, não tem que fazer nada, galera. É apenas observação. Olha que bacana que esses critérios. Me facilita muito, né? Vamos para o critério do número 6. Esse aqui, de todos os números que nós temos, na minha opinião, é o mais difícil. Porque o critério do 6 diz o seguinte, todo número que for divisível por 2 e por 3 também será divisível por 6. Como assim, professor? Não entendi essa parte, ficou difícil. Realmente, esse aqui nós temos que fazer na prática para vocês entenderem. Mas basicamente é o seguinte, um número é divisível por 6 quando eu vou fazer o teste do 2 e do 3. E os dois testes têm que dar positivo. Se os dois testes derem positivo, o do 6 também vai dar positivo. Se um dos dois testes me falhar, o do 6 também vai falhar. Olha só um exemplo que eu tenho. O número 1482. Eu quero saber se ele é divisível por 2, por 3 e automaticamente por 6. Então, para eu saber se é por 6, eu vou tentar fazer o teste do 2 e o teste do 3. Olha só. Começando pelo 2. O 1482 é divisível por 2? Sim. Ele termina em 2 ali, né? Então, ele é divisível por 2, ele é par. O 3, a regra é, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que estar na tabuada. Se eu somar 1 mais 4 mais 8 mais 2, a resposta é 15. O 15 é múltiplo de 3. Olha o que aconteceu então. Eu fiz o teste do 2, a resposta foi positiva. Ele é um número par. Eu fiz o teste do 3, a resposta foi positiva. A soma dos algarismos está na tabuada do 3, é múltiplo de 3. Logo, eu posso concluir que o número 1482 é divisível por 6. Olha só, o teste do 2 deu certo, o teste do 3 deu certo, então a do 6 também vai dar certo. Olha o nosso segundo exemplo que temos. O nosso número 1480. Diminuir um pouquinho ali o número. Vou verificar se ele é divisível por 6. Para fazer isso, vamos para o teste do 2 e para o teste do 3. Olha o que acontece. Teste do 2. É divisível por 2? Sim, porque ele termina em 0 e 0 é par.
Teste do 3. A soma dos algarismos tem que estar na tabuada, tem que ser múltiplo de 3. Somando, eu tenho 1 mais 4 mais 8 mais 0 é igual a 13. O 13 não está na tabuada do 3, ele não é múltiplo de 3. Logo, eu posso concluir que o número 1480 não é divisível por 6. Agora o critério do 8, galera. Também bem simples, muito parecido com o do 4. Olha o que acontece. Nós temos a seguinte regra. Um número é divisível por 8 se termina em 000 ou quando os 3 últimos algarismos estiverem na tabuada do 8. O do 4 era 2 algarismos, né? O do 8 são 3 algarismos. Olha o nosso exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui o número 312.776. Eu posso observar fazendo a seguinte situação. Olha os 3 últimos algarismos, 776. Eu tenho que saber se esse número, 776, é múltiplo de 8. E essa resposta é verdadeira. O 776 ele está na tabuada do 8. Olha ali, ó, 8 vezes 97. Logo, o número inteiro ali, 312.776, é divisível por 8. Olha o nosso outro exemplo que temos aqui. Nós temos a seguinte situação. O número 4.515.000. Se eu observar os 3 últimos algarismos desse número, ele é 000. Então, o 000 também entra na regra, ou seja, é divisível por 8 também. Então é bem simples, é bem tranquilo, basta observar a situação. Ou os 3 últimos algarismos são múltiplos do 8 e está na tabuada do 8, ou termina em 000. Vamos para o último agora, galerinha. O do 9. Do 9 é o seguinte, a regra é um número é divisível por 9 se a soma dos algarismos estiverem na tabuada do 9, se for múltiplo de 9. A mesma situação parecida lá com a do 3, né? Vamos para o exemplo. Olha ali o número 19.332. Para saber se é divisível por 9, eu tenho que somar os algarismos. Olha os algarismos ali. 19332. Somei eles, a resposta deu 18. O 18, ele é um múltiplo de 9. Ele está na tabuada do 9. 9 vezes 2, né? Então, eu posso confirmar para vocês que o número 19.332 é sim divisível por 9. Então é a mesma situação, basta fazer essa pequena continha demais ali, né? uma soma e verificar se esse número da resposta deu como um múltiplo de 9. Se isso acontecer, é divisível por 9. Se não acontecer, galera, não é divisível por 9. Pessoal, então essa foi a nossa primeira aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de divisibilidade. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, de quem tinha. Quem ainda não aprendeu essa parte da disciplina do 6º ano, né? Quem não viu essa parte da disciplina, espero que tenha compreendido, que tenha facilitado a vida de vocês. Espero vocês na próxima aula da semana que vem. Se inscreva no canal ainda quem não se inscreveu. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, dê a sua curtida, dê o seu comentário aí, tá? Para as próximas aulas também, eu vou estar lendo todos e vou estar montando a aula com a sugestão que vocês estão me colocando, ok? E divulgue para os seus colegas, divulgue para os seus amigos de escola,